pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de História da Música. Como eu falei, a partir de hoje a gente vai falar de alguns dos principais autores gregos. O que será que eles escreveram sobre a música na antiguidade grega? Novamente lembro, né? Não dá para falar sobre todo mundo que escreveu sobre a música naquele tempo. Então a gente escolheu falar nesse curso sobre Pitágoras, Platão, Aristóteles e Aristide Quintiliano. Talvez você conheça os três primeiros e não tenha ouvido falar desse último. Mas ele foi um cara muito importante porque ele viveu muito tempo depois dos três primeiros que eu falei, e ele escreveu um tratado que reuniu todo o conhecimento sobre música que havia naquele período, né? Bom, primeiramente eu queria só fazer o apontamento de que na época em que os personagens da nossa história de hoje, dos próximos vídeos, viveram, o conhecimento não era compartimentado como hoje em dia, né? Para um estudioso da Grécia Antiga, não tinha sentido falar em estudar biologia, estudar matemática, física ou música. Os caras queriam saber tudo. Eles amavam o conhecimento. Tanto que inventaram uma palavra que expressa muito bem esse amor ao conhecimento, né? Você sabe que palavra é essa? Filosofia. Isso mesmo. A gente começa hoje com uma exposição sobre Pitágoras, um cara que viveu há 2 milênios e meio, faz muito tempo. Faz tanto tempo que a gente não sabe nada a respeito da vida dele. Não sobrou nem uma linha do que ele talvez tenha escrito. O que a gente sabe vem a partir de textos que os seus alunos escreveram, e os alunos dos alunos, e assim por diante, né? E uma das coisas que a gente sabe é que Pitágoras fez uma escola muito diferente do que a gente pode imaginar hoje em dia, que é uma escola, né? Porque o aluno não simplesmente se matriculava, ia lá, ficava sentadinho assistindo às aulas de Pitágoras. Era uma sociedade comunal. Os alunos faziam votos de lealdade, compartilhavam comida, roupa, viviam todos juntos e tinham certas maneiras de comer, de se comportar, de fazer os seus sacrifícios aos deuses, tudo aquilo. E era uma coisa meio secreta, eles não ficavam falando para todo mundo, né? Tinha um código rígido de comportamento e tudo isso, é uma coisa muito interessante. Pitágoras, junto dos seus alunos, descobriu um monte de coisas, em especial sobre a matemática. Essa questão das proporções era uma coisa muito importante para ele, não é? A coisa mais famosa, vamos dizer assim, o best-seller, o hit do Pitágoras foi o seu teorema, não é isso? Aquela coisa da soma dos quadrados dos catetos é igual a hipotenusa do triângulo retângulo. Acho que é isso, se eu me lembro bem. Todo mundo teve que aprender isso na escola, né, em algum momento, que eu já não me recordo qual. Mas ele também estudou as proporções em música, e sobre isso que a gente vai ver um pouquinho hoje. Mas não sou eu que vou falar, não. Quem vai apresentar esse tema para vocês é Brenda Vidal, violinista da Orquestra de Cordas da UFLA. Vai lá, Brenda. Oi pessoal, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre a história da música, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um personagem que eu acredito que todo mundo pelo menos já ouviu falar, o Pitágoras. Mas diferentemente do que a maioria das pessoas acredita, ele não foi só importante para a filosofia e para a matemática, mas ele também contribuiu muito para o desenvolvimento da música. O Pitágoras, então, ele viveu na região da Grécia no século de 5 a.C., e existe essa lenda de que seu interesse pela música começou quando um dia ele passou em frente a um ateliê de uns ferreiros e lá uma série de martelos estava batendo e ele considerou que o som que esses martelos faziam era um som muito harmônico, era um som muito agradável. E isso que seria pra gente assim, uma coisa muito rotineira, uma coisa muito cotidiana, para Pitágoras, ele foi uma coisa que ele quis entender, que ele quis se aprofundar. Então, para isso, ele testou uma série de teorias diferentes para entender por que esses sons soavam tão bem. Como, por exemplo, ele quis entender se era a força que os ferreiros faziam batendo o martelo ou se eram outros fatores.
Por fim, ele resolveu pesar esses martelos e aí ele encontrou o peso de 12, 8, 9 e 6. E aí, como a gente sabe, né, o Pitágoras foi esse grande matemático, então ele decidiu encontrar algumas relações numéricas entre esses números. Então, obviamente, ele viu que 6 era metade de 12, que 8 era 2/3 de 12 e que 9 equivalia a 3/4 de 12. Dessa forma, então, ele encontrou essas frações. E a partir disso, a gente tem a próxima etapa, né, dessa lenda, que é até uma parte um pouco mais surreal, na qual ele teve a ideia de usar essas frações em um instrumento musical, que foi o monocórdio, que é um instrumento assim, basicamente bem simples. Ele tem apenas uma corda fixa em 2 cavaletes em uma prancha, com mais um cavalete móvel que permite alterar o comprimento dessa corda. Então, o Pitágoras ele percebeu que quando ele tocava a corda inteira e depois tocava metade dessa corda, ele teria o mesmo som, porém um pouco mais agudo. Esse som, então, seria 1/8 do primeiro som que ele tocou. Da mesma forma, se ele dividisse a corda em 3 partes iguais e aí tocasse 2/3 da corda, ele geraria um som que seria muito harmônico, que soaria muito bem quando comparado ao som da corda inteira. E aí, né, para esses sons, ele chamou de consoante e ele determinou que esse intervalo entre as duas notas seria o intervalo de 1/5. Por fim, se o Pitágoras ele dividisse a corda em 4 partes iguais e aí tocasse 3/4 da corda, ele também produziria outro som que seria muito harmônico, que soaria muito bem. E aí, para esse som, para esse intervalo, ele chamou de 1/4. Para a gente ter uma noção de como isso foi importante, foi Pitágoras que estabeleceu as bases para os intervalos musicais. E até hoje isso é tão importante que esse conjunto de 1/8, quinta e quarta é até hoje considerado os intervalos justos ou então intervalos perfeitos. É isso. Obrigada. Muito bem, pessoal. Não percam os próximos vídeos desse módulo. A gente tem outros personagens da nossa orquestra falando de filósofos. Carlos Santana irá falar para a gente de Platão. Matias Santos trata de Aristóteles. E Mariana Ciríaco apresenta para a gente o Quintiliano. Ajuda a gente a divulgar essas aulas e se inscreve aí para não perder a próxima, sexta-feira que vem. Valeu!